dia, a paz do Senhor para todos os irmãos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então já fazer a leitura da palavra que se encontra em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 4, 5 e 7. 2 Samuel, capítulo 9, versículos 4, 5 e 7. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. 7. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Na nação de Israel, cerca de 1000 anos antes de Cristo, uma criança nasceu na realeza. Essa criança nasceu cercada de riquezas e de privilégios. Para que possamos compreender a profundidade do contexto, a Bíblia nos expressa que Jonatas era filho de Saul. E quem era Saul? Era rei em Israel. E Jonatas, então, filho de Saul, que era rei, provavelmente ele era príncipe do palácio. Jonatas tinha um filho, seu nome era Mefibosete. O contexto já começa frisando que aconteceu algo muito sério que mudou a vida dessa criança. Segundo a tradição, essa criança tinha sangue real nas veias. Essa criança era um pequeno príncipe que no futuro herdaria também o trono de Saul. Mas na trajetória daquela história algo aconteceu. Um dia Saul e Jonatas estavam no campo de batalha e foram mortos. Então o rei e o príncipe foram mortos no campo de batalha. Com isso, essa criança tinha apenas 5 anos de idade, ficou sozinha, praticamente desamparada. Mas essa criança era inocente, não sabia de nada que estava acontecendo à volta. Com a notícia que já era morto o rei e o príncipe, chegou uma notícia no palácio: fujam, escapem o mais rápido possível, porque o rei é morto. E segundo a tradição, quando o rei vencedor tomava a batalha, ele matava todos os descendentes do rei anterior, para que não corresse perigo de uma certa concorrência no trono real. Então, com esses acontecidos, começaram todos a fugir, cada um escapar, porque o reinado ia ser tomado por outro rei, o vencedor. Essa criança, sem saber de nada, inocente, tinha uma ama que cuidava dele. Esta ama, no desespero, sabendo que ele, essa criança, que também era um futuro herdeiro, ele era um pequeno príncipe, ele corria sérios riscos de vida. Com isso, a ama tentou salvá-lo, e o texto diz para a gente, se nós formos ler todo o capítulo, que ela pegou o garoto na pressa de salvá-lo, de protegê-lo. Ele caiu, quebrou os pés e ficou aleijado de ambos os pés. Agora, um garoto, uma criança que tinha todo o privilégio, toda a regalia, se encontrava agora uma criança fugitiva e aleijado de ambos os pés. Levaram essa criança para um lugar em Gileade, na casa de Maquir. Essa criança foi levada para Lodebar, casa de Maquir, filho de Amiel. Esse homem foi um homem que cuidou dessa criança com todo carinho. Agora, os irmãos, vejam as pessoas que Deus coloca na vida de quem Ele ama.
Essa criança não tinha nada para oferecer para Maquir, nada. Era uma criança órfã, era uma criança problemática, ele estava aleijado, deficiente. Era uma criança que precisava de cuidado. Maquir cuidou dessa criança. Maquir viu além do que os seus olhos poderiam ver. Ele viu essa criança, Mefibosete, filho de Jonatas, ele o viu primeiro como pessoa. Ele viu essa criança com coração, porque Maquir era um homem que tinha um bom coração. Então a história continua, mas o nome de Mefibosete, aquele pequeno príncipe que um dia herdaria o trono, calou-se. Ninguém ouviu mais falar dessa criança, acabou. E nós podemos ver que no lugar onde ele foi levado, na casa de Maquir, em Lodebar, era um lugar de exclusão, aquele lugar era uma exclusão. Lodebar, literalmente a etimologia dessa palavra significa, o Ló é não, Debar é palavra, ou fala, ou comunicação. Isso significa, é um lugar que não tem palavra, não tem comunicação. E pode ser também chamado e traduzido como sem pasto. Ou seja, um lugar que é sem pasto é porque algo que aconteceu na sua infância interrompeu a sua história. E eu falo nesta manhã, de repente no nosso meio aqui hoje, ou alguém que esteja me ouvindo, pode ter alguém na posição de Mefibosete, essa criança que teve os pés quebrados, ficou aleijado, perdeu o trono, perdeu o palácio, foi morar num lugar sem pasto, um lugar de escassez. No nosso meio, alguém que esteja me ouvindo nesta manhã, pode estar nessa posição. Alguém que um dia teve os seus pés quebrados, mas não literalmente como o desse garoto. Mas alguma circunstância na sua vida, pode ter paralisado a sua vida. Pode ter deixado a sua vida estagnada. Quem sabe um dia a sua infância foi roubada por alguém que deveria ter cuidado de você. Alguém que tinha o dever de te proteger, mas roubou a sua infância. E você ficou calado durante todos os anos e continua calado porque tem medo, tem vergonha, não vale a pena. De repente um falso que te levantaram um dia, manchou o seu nome, a sua reputação e a sua vida parou por ali. Você não conseguiu mais se levantar. Você sabe que é inocente, mas o seu nome foi manchado. Não tem como limpar. Porque uma coisa é, se o nome for manchado, mesmo a pessoa sendo inocente, todos vão se referir àquela pessoa como o culpado, mesmo sabendo que é inocente. Por isso que é muito sério. Levantar falso, as traições, isso traz marcas profundas. De repente, algo na sua vida correu mal e você se encontra na mesma posição dessa história, desse garoto que tinha vida promissora, tinha tudo para caminhar, tinha tudo para ir para frente, para progredir, para ser uma pessoa de bem, para ser uma pessoa próspera, mas sua vida foi cortada e você calou-se. Alguém que deveria te proteger foi aquele que te destruiu, e essa mágoa continua no seu coração, na sua vida, porque você não tem sequer coragem de falar para alguém. Muitas pessoas carregam essas mágoas profundas, marcas profundas, tristezas, angústias, desde a infância e não tem coragem de falar. Preferiu se esconder em Lodebar, que significa lugar também, um estado de esquecimento. Às vezes, para quem passa por certos traumas, angústias, é bom estar em Lodebar, porque em Lodebar existem muitas pessoas do mesmo nível que talvez você esteja me ouvindo nesta manhã. Se refugiou em Lodebar porque não quer falar no assunto.
Se refugiou em Lodebar porque lá ninguém vai te perguntar nada sobre a sua vida. Se refugiou lá porque lá é um lugar do esquecimento. Não precisa de você dar satisfação. Você sente até um certo conforto em Lodebar, porque lá é o esquecimento. Ninguém vai te procurar, ninguém vai exigir nada de você. Mas se nós voltarmos para o texto e lermos em 1 Samuel 20, nós vamos ver que Jonatas, que é o pai de Mefibosete, havia feito com Davi um pacto de amizade e paz. Que se um deles fosse o rei um dia, cuidaria da sua descendência, para que a sua descendência não acabasse. Esse pacto já havia feito. Mas se passaram muitos anos com Mefibosete lá em Lodebar, esquecido completamente, sua história acabada. Mas um dia, Davi se lembrou do pacto que havia feito com Jonatas. E perguntou a Ziba, um funcionário do palácio que já havia servido ao rei Saul: porventura, ainda existe alguém vivo da descendência de Saul, para que eu possa usar de bondade para com ele? Por amor de Jonatã. E Ziba disse: sim, há um filho de Jonatã, mas é aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Ele está em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então o rei mandou chamar. O rei mandou que buscasse Mefibosete. Ele não quis saber das condições de Mefibosete, se tinha pés quebrados, se era pobre. Não queria saber as condições. Ele queria que trouxesse o descendente de Saul até ele, para que ele pudesse cumprir com o pacto que ele havia feito com Jonatã. E assim ele foi levado à presença do rei Davi. E assim Davi o restituiu com todas as terras que foi do seu avô. Foi restituído tudo a ele. E mais, o rei Davi ordenou que Mefibosete, aquele que não tinha mais nada, aquele que morava numa terra de escassez, Davi ordenou que ele se sentasse diariamente à mesa do rei e comesse à mesa do rei como se fosse filho do rei. A partir daquela hora, Mefibosete passou de um morador de Lodebar, de uma terra de esquecimento, onde não tinha pasto, onde não tinha muitas coisas, ele já passou a ser considerado como filho do rei. A partir daquele momento, ele passou a morar no palácio e gozar das regalias que havia no palácio. Então o rei mandou chamar. E nesta manhã o rei manda chamar você, que às vezes está na mesma condição de Mefibosete, numa terra seca, sem pasto, num lugar de esquecimento, frágil, debilitado. Mas esse rei que te manda chamar hoje não é o rei Davi, é o rei dos reis e senhor dos senhores. É Jesus Cristo que é o rei dos reis, que eu te apresento nesta manhã. Ele é o símbolo do poder e da autoridade. O afixado que colocaram na cruz dizendo: Rei Nazareno, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, que era um título, ironicamente foi confirmação da realeza e autoridade espiritual. Eles acharam que estava zombando de Jesus, mas eles estavam só confirmando que ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. A cruz onde Cristo esteve, essa cruz é o símbolo, ela é a ponte, ela é o veículo para a fonte que é Jesus Cristo. A cruz para o cristianismo significa, remete-nos à fé. A fé pela graça recebida e não merecida. Nós nunca merecemos nada, muito menos a graça de Jesus. Mas através da cruz, a sua morte na cruz e a sua ressurreição, nós somos gratos ao Senhor pela graça que Ele nos deu. Jesus Cristo é Rei. Ele é Rei dos reis e Ele nesta manhã, Ele te levanta de Lodebar.
Ele te chama dessa terra de esquecimento. Ele quer te tirar de lá, de uma terra de escassez, de tristeza, de angústia. Por que que você continua lá se o Rei dos Reis te chama e quer te colocar sentado à mesa? Por que que você vai continuar numa terra sem pasto, sem comida, sem alegria, se o Rei dos Reis manda te chamar? Nesta manhã o Espírito Santo trabalha no seu coração. Você que às vezes se encontra nas mesmas condições que Mefibosete se encontrava. Às vezes você que teve a sua vida paralisada, teve tudo parado, você estava caminhando, mas algo aconteceu e você parou. Algo aconteceu e sua vida estagnou. E às vezes você nem sabe por quê. Às vezes usaram de traição e você nem ficou sabendo. A sua vida foi simplesmente cortada. Muitas vezes o seu íntimo está triste. Você por fora mostra uma pessoa alegre, mas o seu interior é triste. Porque você lembra das coisas do passado. Você lembra do que te aconteceu e não consegue se perdoar. Você, para todo lado que olha, que vê, você acha que terá sempre julgamentos, terá sempre especulações sobre a sua vida, e você prefere ficar em Lodebar. É mais cômodo ficar em Lodebar, porque lá você não tem que explicar nada para ninguém, porque lá você sequer não precisa mudar de vida. Lá é cômodo, é lugar de esquecimento, é lugar que todos estão vivendo da mesma forma, sem querer lembrar do passado. Mas muitas vezes o passado machuca. O passado traz marcas profundas que te joga no poço, que te deixa em Lodebar. Mas nesta manhã, o Rei dos Reis manda te chamar. E Ele manda te chamar para que você se assente à mesa ao lado dele. Você vai se assentar à mesa do rei como filho do rei, como príncipe. Não aceite menos do que isso se o rei está te chamando. Jesus Cristo é o nosso rei. Jesus Cristo é o rei supremo. A sua supremacia excede a todo o nosso entendimento. Ele é poderoso. Ele não quer te ver em Lodebar. Mas nós, por vezes, não queremos sair de lá. Ele estende a mão e chama, mas nós preferimos ficar lá. Porque lá é cômodo. E a mudança de vida nos exige muito. Exige que nós deixemos muitas coisas para trás. E nós às vezes não queremos. Às vezes é por medo de ter que encarar a realidade. Às vezes é por medo dos julgamentos. Porque o que o ser humano sabe bem fazer é julgar. Não conhece causas, não conhece o passado e sabe bem julgar. Mas nesta manhã, aquele que é supremo, aquele que é digno de toda honra e toda glória, Ele não te julga. Ele te chama, é para te recompensar. Ele te chama, é para te ajudar, é para tirar do poço. Ele te chama, é para tirar de Lodebar, do lugar de esquecimento. Ele quer que você tenha uma vida próspera, uma vida espiritual próspera. E nessa manhã, eu não estou pregando autoajuda, não. Eu estou falando do evangelho genuíno. Porque o Rei dos Reis é Jesus Cristo. E Ele é poderoso para te tirar do fundo do poço onde talvez você esteja. Mas basta você dar ouvido ao Rei que te chama para sentar à mesa. Se tem um Rei que manda te chamar, que manda te buscar, de um lugar seco, de um lugar sem pasto, sem comunicação, sem palavra, de escassez, se esse Rei te chama, por que você vai continuar lá? Dê ouvido à voz desse Rei e vá se assentar à mesa junto com o Rei. Porque o Rei que eu estou falando é Jesus Cristo. É esse que morreu por nós, mas ressuscitou. A cruz que nós cristãos pregamos, a cruz do cristianismo, nós podemos pregar ela porque ela está vazia. Ela não tem Jesus Cristo pendurado nela mais. Ele esteve, levou sobre ele
todos os nossos pecados, todas as nossas dores, todas essas angústias que talvez estejam nos nossos corações, Ele levou sobre Ele. Tudo sobre Ele. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos ser livres. Então a cruz para nós representa a ponte que nos leva à fonte. Jesus Cristo é o único que pode nos levar até Deus. E Ele nesta manhã convida a cada um que saia de Lodebar, que saia do lugar de esquecimento. Saiba que se as pessoas te julgam mal, saiba que as pessoas te veem com outros olhos, com os olhos maus. Saibam que as pessoas fazem comentários sobre isso, sobre aquilo, sobre a sua vida que parou, que estagnou. Saiba que o que é maior do que essas pessoas, que é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele te chama e não te julga e não te condena, porque Ele é advogado fiel, e Ele está aqui nesta manhã para advogar a tua causa. Então somente confia nele, entrega os teus caminhos para Ele, abre o teu coração para Ele. Tudo que te aconteceu, traições, falsos, tudo que te fez cair, que te fez parar, entrega nas mãos dele. Abre o seu coração nesta manhã e diz: Senhor, eu estou em Lodebar. Eu estava, porque a partir de hoje eu quero me assentar à mesa do rei. A partir de hoje eu não faço parte mais dessa terra seca. A partir de hoje eu não faço mais parte dessa terra de esquecimento e de escassez. A partir de hoje eu abro o meu coração, eu abro a minha vida e coloco nas tuas mãos, para que o Senhor cuide de cada detalhe da minha vida. Entrega o teu coração nas mãos do Senhor. Não fique afundado na lama, não fique afundado no poço. Eu sei que às vezes é difícil levantar do poço. Às vezes a profundidade é muito grande. Você olha para cima e não vê nada que te possa tirar de lá. Você pensa: eu estou aqui, é aqui que eu vou continuar, não tem como, não tem solução para mim, não tem como eu sair desse fundo do poço. Mas saiba você que nesta manhã eu te apresento um que estende a mão e te tira desse poço. Eu te apresento um que tira você dessa escassez, dessa tristeza, dessa angústia, dessa fragilidade. Eu apresento você Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse que ninguém o abate. Esse Deus é poderoso, porque esse Deus faz viver. Esse Deus, se Ele quiser, Ele faz morrer. Esse Deus faz a terra frutificar. Se Ele quiser, Ele faz a terra secar. Se Ele quiser, Ele faz o rio secar, ou Ele faz o rio fluir. Esse é o Deus que tem a supremacia nas suas mãos, e Ele é poderoso para te tirar do lugar de comodidade que você está nesta manhã. Então somente creia e aceite Jesus Cristo como Salvador na sua vida. Às vezes você diz: mas eu já sou cristão, eu já sou crente. Mas talvez você está passando por um estado de fragilidade. Talvez não é porque é cristão, não é porque servimos a Deus que não passamos por lutas. Nós passamos por lutas também. E às vezes caímos no fundo do poço também. Mas tem um que pode te tirar de lá. E esse é Jesus Cristo. Esse é Jesus Cristo, Filho de Deus. E Jesus Cristo, Ele é real. Ele não é um conto, Ele não é uma historinha. Ele é real. Querendo acreditar que Jesus Cristo existe ou não, Ele é real. Não vai fazer diferença se alguém acredita que Ele existe ou não, porque Ele é real. E Ele é rei, Ele pode tudo. Ele pode mudar a vida de cada um de nós. Então nesta manhã, por que vamos ficar em Lodebar? Por que nós vamos ficar em uma terra seca, se nós podemos viver em terra frutífera? Não é evangelho de prosperidade, não. É evangelho verdadeiro. É evangelho genuíno. É Jesus Cristo como poder. É Jesus Cristo como autoridade. E só Ele pode nos levantar do fundo do poço. Às vezes nós contamos com amigos para nos levantar, para nos ajudar. Esquece. Porque talvez o amigo não pode te ajudar. Talvez ele não quer te ajudar. Ou não pode.
Então por que nós vamos ficar procurando em outras fontes? Em pessoas também que às vezes estão passando pelo mesmo problema como nós, porque talvez nós contamos nossos problemas e fragilidades para pessoas que nós confiamos, mas não contamos para Jesus Cristo, que pode tirar realmente a gente de Lodebar. Jesus Cristo é poderoso e só Ele pode. Sabe por quê? Porque Ele um dia veio a essa terra, Ele nasceu, Ele cresceu, Ele morreu e Ele ressuscitou. E Ele vive para sempre. A cruz está vazia, Ele não se encontra lá. Ele se encontra à destra de Deus Pai e Ele vai voltar. Então esse é o nosso advogado fiel. É esse que pode julgar as nossas causas. É só Ele. Às vezes nós julgamos as causas uns dos outros e damos as nossas sentenças e opiniões. Não. Quem pode julgar as nossas causas é somente Jesus Cristo. Esse julga as nossas causas, mas Ele julga, Ele nos defende. Jesus Cristo está atuando como nosso advogado fiel. Um dia será o nosso juiz, mas Ele ainda é o nosso advogado fiel. Então, enquanto Ele é o nosso advogado fiel, por que não colocarmos as nossas causas e os nossos problemas nas mãos dEle? O que precisamos é confiar, porque talvez nós colocamos as causas na mão dEle com uma mão e tiramos com a outra mão, porque nós queremos resolver a nossa maneira, porque nós não temos paciência de esperar a vontade de Jesus Cristo. Nós não temos paciência e talvez pensamos que os nossos meios é mais rápido, mas não é. Continuamos estagnados e parados no mesmo lugar. Querem continuar em Lodebar, no lugar de escassez, terra seca, terra de vergonha, terra do esquecimento? Quer continuar com o seu passado te atormentando, te fragilizando, te massacrando, te matando? Porque é isso que o nosso passado faz com nós. O passado, muitas vezes, quando é um passado que não foi agradável, o que ele faz durante toda a nossa vida é massacrar, é apontar, é jogar na nossa cara que fez isso, que fez aquilo, que está assim, que está assado. Você não pode, você não merece, você não pode se levantar, porque você fez isso e vão te julgar. Esse é o nosso passado. Todos os dias ele está jogando na nossa cara. Mas você tem a escolha. Quem está me ouvindo nessa manhã tem a escolha. Se quiser sair desse estado deprimente, frágil, de escassez, se você quer se ver livre do passado, livre dessas angústias que te matam, livre dessas tristezas que te afligem, você não consegue caminhar porque sua vida foi cortada lá atrás. Você tinha tudo certo, mas algo aconteceu no caminho, assim como aconteceu com essa criança que era herdeiro do trono. E tudo parou. E você se pergunta, eu tinha tudo para dar certo, o que aconteceu? Talvez foram coisas que aconteceram e você nem ficou sabendo. Foram tramadas atrás de você e sua vida simplesmente parou. Como a sua vida parou, você acha que não tem mais jeito? Tem jeito sim, porque não é o homem aqui na terra, o ser humano, que decreta nada na nossa vida e nem a nossa sentença. Quem cuida de nós e quem tem o poder para julgar, para tirar e para levantar é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse que eu te apresentei agora como Rei dos Reis. Esse que te chama para sentar à mesa junto com Ele e comer com Ele como filho do Rei. Nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos do Rei. E nós não podemos aceitar nada menos do que não assentar à mesa do Rei junto com Ele, porque Ele quer, Ele chama, Ele estende as mãos e nos chama para perto dEle. Às vezes nós estamos num estágio tão angustiante, tão triste, que a gente começa a gritar por Jesus como se Ele estivesse muito longe. Não, quando você grita por Ele, Ele nem vai ao teu encontro, porque Ele está tão próximo que Ele só te estende a mão.
Ele só te estende a mão e te levanta. Mas talvez você ache que o teu estado está tão triste, tão difícil, que Jesus nem olha mais por você e nem para você. Isso é mentira do diabo. É o diabo, é Satanás que coloca isso nas nossas mentes, que para nós não tem mais jeito. Você já fez isso, já fez aquilo, já aprontou isso e aquilo, para você não tem mais jeito. Tu acha que ele vai te perdoar? Ele é santo, ele não vai te perdoar. Pois ele perdoa sim. Ele perdoa quantas vezes você se arrepender, quantas vezes você reconhecer, se arrepender, se jogar aos pés dele e falar: Jesus, Rei dos Reis, eu estou aqui e quero sair de Lodebar. Eu não quero mais ficar aqui nessa terra de esquecimento. Eu não quero mais fazer parte desse mundo de escassez. Eu não quero mais ter essa angústia no meu coração. Jesus, Rei dos Reis, eu aceito o teu convite para pousar no palácio. Eu aceito o teu convite para morar no palácio. Eu aceito o convite para sentar à mesa com o Senhor, sendo filho do Senhor. Eu aceito. Basta somente nós, queridos. Não deixe que Satanás atrapalhe a sua mente nem a sua caminhada, porque é isso que ele sabe fazer de melhor. Aliás, é só isso que ele faz. Ele não tem pressa para nos destruir, não. É devagar. Por que ele vai correr? Ele não tem pressa. Ele já está perdido. Então ele aguarda um passo em falso para te jogar em Lodebar. Não aceita. Você caiu? Levanta, porque você é filho do rei. Você falhou? Levanta, conserta, pede perdão ao Senhor, porque você é filho do rei. Você não merece estar em Lodebar, porque você é filho do rei. E esse rei nos deu a salvação de graça. Para nós a salvação é de graça, mas para ele custou o sangue dele vertido na cruz. Custou muito para ele, para que nós pudéssemos ser livres, para que nós pudéssemos dar lugar a ele na nossa vida. Então nesta manhã, não aceite estar num lugar de esquecimento. Não aceite estar num lugar de escassez. E saiba que esse evangelho não é evangelho de prosperidade. Não é evangelho de autoajuda. Isso é o poder de Deus que tira o pecado do mundo. É o evangelho santo, genuíno de Jesus Cristo. Aceite o convite do rei. Não fica parado. Não ouve a voz do inimigo. Não tem mais jeito para você. Tem. Enquanto você tiver vida, enquanto nós tivermos vida, tem jeito para nós sim. Se nós arrependermos, confessarmos a Jesus Cristo, que precisamos do perdão dele e que queremos assentar à mesa junto com ele, porque ele te chama. Ele não ia morrer em uma cruz, uma morte vergonhosa de cruz, sem dever pecado nenhum, porque ele é santo. Ele andou nessa terra 100% homem, mas 100% Deus, e nunca pecou. Ele é santo. Então ele passou por isso tudo, para que nós pudéssemos assentar à mesa junto com ele, comermos junto com ele. Aproveite a oportunidade que ele ainda nos dá, porque um dia a porta vai fechar. Enquanto a porta está aberta, enquanto nós respiramos o fôlego de vida que ele nos deu, ainda tem jeito. Ainda há jeito. E você hoje, se está nessa situação que Mefibosete se encontrava, numa terra de esquecimento, sem pasto, terra seca, terra frágil, você nessa manhã vai declarar para Jesus Cristo: a partir de hoje, eu aceito assentar à mesa com o Senhor. A partir de hoje eu não faço parte mais dessa terra seca. A partir de hoje eu não faço mais parte dessa fragilidade. A partir de hoje eu sou um novo homem, uma nova mulher, e eu quero caminhar contigo, e eu quero me assentar à mesa contigo. Porque foi por isso que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo não deu a vida dele na cruz por nós, para que nós nos perdêssemos. Não. Ele deu a vida para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter a liberdade de aceitá-lo como Salvador. Ele é o nosso resgatador. Então, nesta manhã, nós vamos entregar a nossa vida ao Senhor.
e falar: Senhor, tudo que me aflige, se é uma tristeza que te machuca, se é uma angústia que te machuca e que tem atrapalhado o teu caminhar, a partir de hoje não vai atrapalhar mais, porque o sangue de Jesus tem poder. Se é traição que parou a sua vida e você não consegue perdoar, a partir de hoje, isso vai ficar, esse pensamento vai ficar no esquecimento, porque a sua vida, tudo que você sentia, angústia, tristeza, dor, por tudo que tem te acontecido durante a vida, por mágoas causadas na tua infância, que talvez só Deus e você é que sabe. Tem coisas que as pessoas nem comentam, nem contam, e aquela angústia mata e corrói durante toda a sua vida, e não te deixa prosperar, e não te deixa prosseguir. Mas nesta manhã, tudo isso, tristeza, angústia, dor, sofrimento, passado que te aflige, esses você vai deixar em Lodebar, onde é a terra do esquecimento. Mas você vai sair de lá. Você vai sair da terra de Lodebar e vai para o palácio, porque o rei te chama. Hoje você sai desse estado de tristeza, de angústia, de fragilidade e vai se assentar à mesa do rei. Por que você pode se assentar à mesa do rei? E por que você continua em Lodebar? Por que você continua no escuro, no buraco, achando que não tem solução? Tem solução. E eu te apresentei a solução hoje. A solução é Jesus Cristo. Não tem outra solução, porque não tem outro caminho. É o que eu falei. Acreditando em Jesus ou não, Ele é real. E Ele é o único caminho que te leva a Deus. Sem Jesus Cristo, sem passar por Jesus Cristo, ninguém chega a Deus. E é justamente esse caminho, é que te convida hoje para fazer parte do palácio real. É esse rei, Jesus Cristo, que te convida nesta manhã para mudar a sua vida, para mudar o estado que você se encontra. Vamos fazer uma oração nesta manhã. Vamos colocar a nossa vida, tudo que nos aflige, que afligiu até hoje, tudo que nos estagnou até hoje, tudo que nos fez parar até hoje, vamos colocar agora no altar do Senhor e falar: Senhor, eu não quero mais. Isso eu quero que fique em Lodebar, lá no esquecimento, porque disso eu não quero lembrar. Eu só quero lembrar que eu sou filha do rei e quero me assentar à mesa com o Senhor. Vamos colocar agora nas mãos do Senhor. Vamos então entregar a nossa vida ao Senhor. Se porventura tiver alguém aqui nessa manhã que ainda não aceitou Jesus Cristo como Rei dos Reis da sua vida, se nessa manhã você quer se assentar à mesa do Rei como filho, eu te convido que venha aqui à frente e faça a tua confissão como quer fazer parte do palácio real. Mas esse não é o rei Davi, esse é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Deus supremo e poderoso. Esse é o nosso Deus. Se alguém nesta manhã se encontra nessa posição de Mefibosete em Lodebar, sem Jesus, ainda não encontrou a saída, que é Jesus Cristo, e eu te apresentei ela nessa manhã, que a saída é Cristo, Ele é a fonte. Você está convidado a vir aqui à frente e aceitá-lo como Salvador da sua vida. Vir aqui à frente e aceitá-lo como aquele resgatador, o que vai te tirar de Lodebar. Então, se você quiser vir aqui à frente, aceitar a Jesus, tenha liberdade. Tenha liberdade e aproveite enquanto a porta está aberta, porque essa porta vai fechar. Essa porta pode fechar com a volta de Jesus, mas essa porta também pode fechar com o fôlego de vida que pode ser ceifado a qualquer momento. E aí não tem mais jeito. Então eu te convido nesta manhã. E vamos orar e colocar a nossa vida diante do Senhor. E colocar todas as tristezas, todas as frustrações, tudo que tem nos parado até agora, não vai parar mais. Em nome de Jesus Cristo. Deus Pai Santo e Poderoso, Deus Supremo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
É o Senhor que coloca rei e é o Senhor que tira rei. É o Senhor que dá vida e é o Senhor também que autoriza o espírito sair do corpo e a pessoa morre. Então o Senhor é dono da vida, o Senhor é dono de tudo. Tudo só acontece de acordo com a tua vontade, segundo a tua permissão. Então nesta manhã, nós, Pai, e se alguém aqui nesta manhã, que esteja aqui ou que esteja ouvindo, estiver no mesmo lugar que Mefibosete esteve, no fundo do poço, em Lodebar, nesta manhã, nós entregamos os nossos sentimentos ao Senhor. Toda angústia, toda dor, tudo que tem nos afligido até aqui, tudo que fez a nossa vida parar, tudo que nos tem trazido problemas e nós não conseguimos prosseguir, nós não conseguimos sequer caminhar. Nesta manhã nós deixamos, Senhor, lá em Lodebar. E nós nesta manhã aceitamos, Senhor, aceitamos sair de lá, aceitamos o teu convite para entrar para o palácio, sentar à mesa do rei e comer com o Senhor. Nós aceitamos o convite de sentar à mesa como filhos do rei, porque nós sabemos que só o Senhor pode tirar o ser humano de um estado, Senhor, de calamidade, um estado de depressão profunda. Se nesta manhã tem alguém que sente desta forma, depressivo pelo passado, triste pelas circunstâncias da vida, coisas que te aconteceram no decorrer da vida, nesta manhã, nós entregamos nas tuas mãos todo sentimento que nos tem nos afligido, todo sentimento que tem nos parado, todo sentimento que tem nos matado espiritualmente, devagar, lentamente, nesta manhã está repreendido em nome de Jesus Cristo, porque o Rei dos Reis manda chamar. Nesta manhã, tudo que tem, Senhor, atrapalhado a nossa caminhada, está repreendido em nome de Jesus Cristo, porque o teu sangue há poder. Esse sangue vertido na cruz tem poder. E nós nesta manhã nos entregamos nas tuas mãos. Cuida de nós, Senhor. Cuida de cada detalhe da nossa vida. Tira do nosso coração tudo que nos aflige, tudo que entristece o Senhor. Tira do nosso coração. Ó Senhor Espírito Santo, meigo e doce Espírito Santo, nós aceitamos sim o Senhor na nossa vida, nós aceitamos sim o Senhor no nosso coração, fazendo mudança, fazendo limpeza. Nós, Senhor, com toda a nossa humildade, coração quebrantado, damos legalidade ao Senhor para entrar na nossa vida e fazer morada, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu peço a Ti e já agradeço acreditando na vitória de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus, amém.